Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula número 29 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre os ditongos, os tritongos e o hiato, tá? Eu peço que vocês preparem o material para a aula de hoje, peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na disciplina de língua portuguesa, já peguem caneta, lápis, borracha e anotem lá aula 29, ditongo, tritongo e hiato, tá certo? Durante a aula, a professora vai pedir para vocês fazerem algumas anotações. Combinado? Muito bem! Os objetivos para a nossa aula são: nós vamos reconhecer os ditongos nas palavras, né? Identificar aonde tem um ditongo em determinadas palavras, bem como identificar os hiatos nas palavras e também os tritongos nas palavras. E como último objetivo, nós vamos também fazer a separação silábica corretamente, né? A fim de identificar esses tipos de encontros consonantais nas palavras, ok? Mas o que é um ditongo, né? O que é isso, tá? Então, para compreender, a prof trouxe para vocês duas palavras que eu gostaria que vocês lessem comigo, tá? Então, olhem aqui as duas palavrinhas. Doido, a primeira palavrinha, e a segunda, doído. Para compreender melhor, eu coloquei essas duas palavras em uma oração, em uma frase. Então, eu escrevi assim: aquele doido estava com o dedão do pé doído. Doído, né? A gente fala doído no dia a dia normal, tá? Mas escrevemos com o. Entendida a diferença das duas palavras? O doido estava com o dedão do pé doído, tá? Agora eu peço que vocês peguem lá a caneta de vocês e o lápis e façam no caderninho de vocês a separação de sílabas dessas duas palavras. Então, vocês vão escrever lá no caderninho de vocês doido e vão separar em sílabas. Depois, vocês vão escrever doído e vão separar em sílabas, tá? Então, pausem um pouquinho o vídeo, façam a separação de sílabas. Combinado? Muito bem! E aí, separaram as sílabas das palavras doido e doído? Vamos conferir se vocês acertaram? Então, vejam. Doido, nós temos duas sílabas. E doído, nós temos 3 sílabas, tá? Percebam que na palavra doido, eu tive duas vogais juntas na mesma sílaba, a vogal O e a vogal I. Porém, na palavra doído, eu tenho as duas vogais em sílabas diferentes. Ficou o I numa sílaba separada, né? Por quê? Porque vocês já devem ter percebido que a sílaba tônica está em lugar diferente, a sílaba forte, e o significado também muda, tá? Mas aonde nós queremos chegar com isso, né? Nós precisamos compreender o seguinte, que o ditongo trata-se de duas vogais que estão juntas na mesma palavra, lado a lado, e mesmo eu separando as sílabas desta palavra, elas permanecem juntas, tá certo? Isso é um ditongo. O início da palavra de, olhem só o de aqui, né? Esse pedacinho de significa dois ou duas. Então, o que é um ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Se nós pegarmos a palavra doido sem fazer a separação de sílabas, olhem só ela aqui, ó, né? Em destaque. Temos duas vogais lado a lado. E se nós formos fazer a separação de sílabas, elas permanecem juntas. Portanto, aqui eu tenho um ditongo, tá certo? Então, lá no caderninho de vocês, eu peço que vocês façam o seguinte.
Numa linha vocês fizeram a separação de sílabas, correto? Embaixo vocês vão anotar o seguinte. O que é um ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Então, se eu for fazer a separação de sílabas e permanecerem juntas essas duas vogais, eu tenho um ditongo. Di quer dizer dois, né? Duas vogais juntas, ok? Mas e o doído? O que aconteceu no doído? O contrário do ditongo, né? Nós tínhamos duas vogais juntas, olhem aqui, ó. Quando eu não separei em sílabas a palavrinha, eu tenho duas vogais lado a lado, correto? O O e o I. Porém, quando vocês separaram em sílabas, o que aconteceu? Olhem só, vou voltar. As sílabas separadas contêm uma vogal em cada uma, né? A vogal O ficou em uma sílaba e a vogal I em outra sílaba. É o contrário do ditongo. Então, o que é? Que tipo de nomenclatura nós temos no doído? Nós temos um hiato. É o contrário do ditongo. O que é o hiato, então? Quando eu tenho duas vogais que estavam juntas na palavra, porém, quando eu faço a separação de sílabas, elas se separam. Cada uma fica em uma sílaba diferente, ok? Então, segunda anotação no caderninho de vocês. Vocês vão escrever lá, hiato. E o que é um hiato? Duas vogais que estavam juntas na palavra, porém, quando eu faço a separação de sílabas, elas ficam de modo separado, uma em cada sílaba, que foi o caso do doído, né? Do dedão doído do doido, ok? Adiante. Mas e o que é um tritongo? Acredito eu que vocês já mataram a charada, né? Olhem só para a palavrinha tritongo. Tri, a palavrinha tri, a palavra não, né? O início da palavra, o prefixo. O prefixo tri. Lembra que palavra? Três. Então, o que acontece no tritongo? Eu tenho três vogais juntas que permanecem juntas na mesma sílaba, mesmo que eu faça a separação delas, tá? Então, eu peço que vocês façam o seguinte no caderninho de vocês, que vocês separem em sílabas as palavras Paraguai e saguão, tá? Então, pausem um pouquinho lá o vídeo, façam a separação de sílabas e observem que quando vocês fizerem a separação silábica, teremos três vogais juntas na mesma sílaba, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um saguão, caso alguém não saiba o que é um saguão, tá? Então, aqui vocês podem aproximar, olha o que é um saguão. Parece um corredor bem comprido e espaçoso, certo? Então, gente, confiram lá se vocês fizeram certo a separação de sílabas. Olhem só, Paraguai, três sílabas e nós temos três vogais juntas aqui na última sílaba. Portanto, nós temos um tritongo. E na palavra saguão, nós temos duas sílabas e temos três vogais juntas aqui na última sílaba também. Ok? Então, agora vocês vão fazer mais uma anotaçãozinha lá no caderno de vocês. Vocês vão escrever assim lá, ó. Tritongo, dois pontinhos. E o que é um tritongo? Três vogais juntas na mesma sílaba, né? Como aconteceu na palavrinha Paraguai e na palavrinha saguão, né? Elas estavam juntas as vogais e quando a gente separou em sílabas as duas palavrinhas, elas permaneceram juntas, ok? Lembrem-se, tri, né? O prefixo tri quer dizer três. Então, são três letrinhas juntas. Quais letrinhas? Três vogais, ok?
E aqui eu deixei para vocês também a bandeira do Paraguai, né? A título de curiosidade, nosso país vizinho, né? Muito bem. Relembrando, né? Nós falamos em 3 vogais, mas quais são as vogais, né? O A, I, O, U, que a gente aprende lá no inicinho dos nossos estudos, lá no prézinho se começa a estudar as vogais, né? Dentro das vogais, nós temos as classificações de vogais e semivogais. Então, pode acontecer de vocês verem definições de ditongo e tritongo, dizendo que é uma vogal no tritongo e 2 semivogais, tá? Mas distinguir vogal e semivogal, vocês vão aprender lá nas aulas seguintes, tá certo? Por enquanto, se atenham que o tritongo são 3 dessas letrinhas juntas, né, as vogais. O ditongo são 2 dessas letrinhas juntas, sempre na mesma sílaba, né? E o hiato é o contrário. Eu tinha 2 vogais juntas e separei elas, que é o caso do doido, né? E do doído. No doido nós temos um ditongo, doido. Ficou junto, 2 vogais na mesma sílaba. E no doído separou, né? Do e do. É um hiato, ok? Vamos organizar, então, tudo que nós estudamos até agora? Então, revejam as anotações de vocês lá e confiram se vocês anotaram certinho esses conceitos, ok? Então, ditongo, o que é? 2 vogais na mesma sílaba. Eu coloquei mais alguns exemplos, olhem só. Pardais. Vou separar em sílabas. Pardais. Vejam que eu tenho 2 vogais na mesma sílaba. A e I, né? Portanto, é um ditongo, di de 2. Faixa. Novamente, ao separar em sílabas a palavrinha, nós temos 2 vogais na mesma sílaba, né? Não importa, pessoal, se é na primeira sílaba, na segunda, na terceira, na última sílaba da palavra, né? Aqui aconteceu um ditongo na última sílaba. Aqui nós temos um ditongo na primeira sílaba. Não importa o lugar, tem que ter 2 vogais juntas na mesma sílaba para ser um ditongo, né? Outro exemplo, a palavra história, né? Olha o ditongo aqui, o I e o A junto na mesma sílaba. E é muito importante fazer essa separação de sílabas correta, porque vocês perceberam lá na palavra doido e na palavra doído, né? Como muda o sentido se eu faço a separação de sílabas de modo incorreto. Muda o sentido, muda o significado, né? E eu posso errar se tem um ditongo ou um hiato, por exemplo, ok? Conferiram, pessoal, a anotação lá no caderninho de vocês, o que é um ditongo? Então, confiram, deixem certinho lá. Podem colocar até mais um exemplo, para vocês terem um conteúdo bem completinho, ok? E o hiato, o que era mesmo? Contrário do ditongo, né? Eu tinha 2 vogais juntas, né, na palavra escrita, mas eu tenho ele na separação de sílabas em lugares diferentes, as 2 vogais. Olha o caso de caído, né? Quando eu escrevi a palavra sem separar em sílabas, elas estão juntas, a vogal A e a vogal I. Porém, na hora de separar em sílabas, o que é que aconteceu? Ficaram em sílabas diferentes, ó. Ca, I, do. O I ficou sozinho, então é um hiato, tá? Outro exemplo, moída, né? Olhem só, eu tinha 2 vogais juntas, o O e o I. Porém, ao efetuar a separação de sílabas, o que é que aconteceu? As 2 vogais se separaram, né? O I ficou sozinho novamente. O mesmo na palavrinha saúde. Elas estavam juntas, as 2 vogais, porém, ao efetuar a separação de sílabas, ficaram separadas, ó, o A em uma sílaba e o U na outra sílaba. Então, confiram lá a anotaçãozinha de vocês. O que é o hiato? 2 vogais juntas na palavra, mas em sílabas diferentes.
passa um traço lá embaixo da palavrinha sílabas diferentes para fixar, ok? Podem colocar mais um exemplo também para fixar ainda mais esse conteúdo. E o tritongo, o que é mesmo? Tri quer dizer 3. Então, o que acontece na minha palavra? Agora eu tenho 3 vogais juntas na mesma sílaba. Elas estão lado a lado, porém permanecem juntas mesmo na separação de sílabas. Olhem só, Uruguai, né? Eu tenho 1, 2, 3 vogais. Separei em sílabas, permaneceram juntas na mesma sílaba, ó, na última sílaba. Iguais, mesma coisa, olhem só. Elas estavam juntas, as 3 vogais, e no momento que a prof separou em sílabas, permaneceram juntas, não se separaram, né? 3 vogais. Saguão, novamente, a prof colocou aqui para exemplificar, que também tem 3 vogais juntas. Os tritongos são mais raros de se encontrar na língua portuguesa, tem poucos ditongos, né? A maioria é ditongo e hiato, tá? Mas sempre lembrando, né? Precisa-se fazer a separação de sílabas para descobrir se a palavra é um ditongo, é um tritongo ou se é um hiato, ok? Pessoal, confiram então a anotação do tritongo que vocês fizeram lá no caderninho de vocês, se ela está correta, né? Lembrando que o tri quer dizer 3, né? Então, eu tenho 3 vogais juntas na mesma sílaba, ok? Bem fácil, né, de memorizar, bem facinho de não esquecer jamais, ok? Então, concluindo, o que é que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos o que é um ditongo. Di quer dizer 2, então são 2 vogais juntas na mesma sílaba. Nós estudamos o hiato, que é o contrário do ditongo. Agora, eu tinha 2 vogais juntas e elas se separaram. E uma dica que eu quero dar para vocês muito legal. Olhem só para a palavrinha hiato. Se eu for separar em sílabas, eu tenho um hiato na palavra hiato. Por quê? Ó, separem em sílabas. I-a-to. Eu tinha 2 vogais juntas, ó, o I e o A, lado a lado. E quando eu vou separar as sílabas da palavrinha hiato, acontece um hiato. Olha só que bacana, né? Vocês não vão esquecer e não vão trocar hiato com ditongo jamais, se vocês entenderem que na palavra hiato tem um hiato, né? E o tritongo, o que é mesmo? 3 vogais juntas na mesma sílaba, já que tri quer dizer 3. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. A aula vai acabando aqui. Não esqueçam, nós temos uma atividade que vocês fazem sempre, né, ao final da aula, como conclusão do estudo, ok? Então, façam a atividade com capricho lá no caderninho de vocês e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau!